Existe um medo que muitas pessoas sentem, mas quase nunca falam sobre ele. Não é o medo de falhar, não é o medo de errar, e não é nem o medo das coisas darem errado. É um medo mais silencioso. É o medo de acordar um dia e perceber que o tempo passou rápido demais. E pior ainda, que você ainda está no mesmo lugar. Esse pensamento ele aparece de vez em quando, não é o tempo todo. É em momentos específicos. Quando você vê alguém da tua idade fazendo alguma coisa muito grande, quando você encontra um amigo que não via há anos, ou quando você percebe que já estamos quase no meio do ano de novo. Ou até quando você olha para trás e pensa, caraca, já faz 5 anos que eu penso nessas mesmas coisas. E aí aparece aquela sensação estranha. É como se alguma coisa estivesse ficando para depois. Como se a vida estivesse andando, mas você não tivesse certeza se tá andando junto. E muita gente sente isso, cara. Só que quase ninguém fala sobre isso abertamente. Porque parece meio dramático, né? Ou parece até meio ingrato. Afinal, muita gente vive uma vida normal. É trabalho, é rotina, alguns planos, alguns sonhos, nada exatamente ruim, né? Só que mesmo assim aparece aquela pequena inquietação, cara. Lá no fundo você sente aquela inquietação. A sensação de que talvez você esteja vivendo uma versão menor da vida que você imaginava. Só que o ponto é, quando a gente é mais novo, a sensação é completamente diferente. E esse é o negócio. Tu olha pro futuro e parece que tudo realmente pode acontecer, cara. Só que conforme os anos passam, a percepção muda. Independente da sua idade, eu tenho certeza que você tem essa espécie de linha do tempo emocional na tua cabeça também. E a percepção muda não é porque as oportunidades desaparecem, mas é porque o tempo começa a ficar mais real. Os anos começam a passar rápido, muito rápido. Cara, um dia você tem 20 e poucos anos, que é o meu caso, talvez seja o seu. Só que eu sei que daqui a pouquinho tá batendo no 30, cara. A sensação é realmente meio estranha, porque dentro da tua cabeça você ainda se sente a mesma pessoa. Só que o tempo, ele claramente não parou. E nesse momento começa a surgir uma pergunta silenciosa. Será que eu tô realmente indo pra algum lugar? Não no sentido de sucesso tradicional, dinheiro, status, essas coisas mundanas, eu não tô falando disso. Mas no sentido de vida mesmo, de experiência, de crescimento, de construção de algo que realmente faça sentido. Você entende? E o curioso é que esse medo raramente aparece de forma dramática. Ele aparece de forma sutil, cara. São pequenos pensamentos, é do nada, são pequenas comparações, são pequenas dúvidas. Você vê alguém fazendo alguma coisa interessante e pensa, tipo, será que eu deveria estar fazendo alguma coisa assim também? Dessa mesma forma, tendo um resultado similar? Você entende? Você encontra alguém que seguiu um caminho diferente, um caminho muito diferente e pensa, será que eu deveria ter tentado aquilo ali? Tu olha para um projeto antigo que tu nunca terminou e pensa, por que eu nunca levei isso até o final, cara? E aos poucos aparece aquela sensação meio difícil de explicar. Como se a vida estivesse passando, mas algumas partes importantes dela estivessem sempre sendo adiadas. Adiadas para quando você tiver tempo. Essa é realmente uma das maiores ilusões que a gente gosta de contar pra gente, né? E a gente continua contando, pelo menos até onde a gente se permite contar. Pra quando tiver mais tempo, quando tiver mais estabilidade, mais segurança, mais clareza, etc, etc, etc. O problema é que a vida quase nunca entrega essas condições perfeitas, cara. Pra não dizer nunca, tá? E enquanto a gente espera o momento ideal, os anos vão passando. E isso cria uma tensão estranha, cara. É porque ao mesmo tempo que a gente quer segurança, existe uma parte da nossa mente que quer sentir que tá realmente vivendo a nossa essência, que tá explorando possibilidades, que tá tentando coisas, que tá se movendo e não só mantendo a vida funcionando. Porque manter a vida funcionando não é a mesma coisa que sentir que você tá construindo alguma coisa. E muita gente entra sem perceber em um tipo de piloto automático.
Acorda, trabalha, resolve problemas, cuida da casa, descansa um pouco, dorme e repete isso no dia seguinte. E de novo, e de novo, e de novo. E não tem nada necessariamente errado com isso, cara. Essa é simplesmente a estrutura da vida adulta. E até para abrir esse leque, existem pessoas que não conseguem não tem nenhuma oportunidade de pensar nisso aqui que eu tô falando pra você nesse vídeo, porque a vida é tão dura que elas realmente têm que lutar pela sobrevivência. Então não tem tempo de pensar nisso. Só tem tempo de executar e trazer o pão pra casa. Tem pessoas que são, vamos dizer, praticamente obrigadas a viver nessa situação. É só olhar para a maioria das pessoas que vivem no nosso país e fica muito fácil de entender isso que eu tô dizendo. Deixando isso claro, eu consigo dizer que o problema aparece quando essa rotina começa a durar anos. Porque aí surge aquela sensação estranha de que talvez você esteja sempre esperando começar a viver algo mais significativo. Só que esse momento nunca chega, cara. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de todas. A percepção de que ninguém vai aparecer para reorganizar a tua vida. Ninguém vai chegar e dizer: agora é a hora de fazer aquela coisa que você sempre quis fazer. Isso não vai acontecer, cara. Essa decisão quase sempre precisa vir da própria pessoa. E isso dá muito medo. Porque para o nosso cérebro, isso significa assumir risco. Significa sair da zona que a gente conhece. Significa tentar algo que pode não dar certo. Então muita gente faz um acordo silencioso com a própria vida. Continua no caminho mais previsível e tenta não pensar muito nessas perguntas. Só que tem um problema. As perguntas continuam aparecendo de vez em quando. Em aniversários, em mudanças de fase, em momentos de silêncio. E talvez a mais honesta delas seja simplesmente essa: será que eu estou usando bem o meu tempo? Lá no fundo a gente sabe que o tempo ele é finito. É o que a gente tem de mais valioso aqui nesse momento que a gente está passando de existência na Terra. E ele é realmente finito, uma hora ele vai acabar. Lá no fundo a gente sabe disso. E olha só, não existe uma resposta perfeita para isso. Porque ninguém vive uma vida perfeitamente significativa o tempo todo. Todo mundo tem fases confusas e algumas das fases são muito confusas. São fases lentas, são fases onde parece que nada está acontecendo, mas talvez a diferença esteja em outra coisa, esteja na consciência. Na disposição de você olhar para a própria vida de vez em quando e perguntar: isso aqui ainda faz sentido para mim? Porque talvez desperdiçar a vida não seja fazer escolhas erradas. Todo mundo faz escolhas erradas e a gente tem que fazer para poder aprender e não fazer de novo. Talvez desperdiçar a tua vida seja algo mais silencioso. É simplesmente parar de escolher e entrar em um caminho que você nunca mais questiona. Mesmo quando uma parte de você sente que talvez exista algo mais esperando do outro lado da coragem de tentar. Eu te vejo no próximo vídeo.